Esta é a mensagem que nos foi entregue, esta é a mensagem que nós queremos partilhar lá em Portugal. Cantando, falando, lendo, mas ela precisa ser partilhada. Ela precisa chegar a corações que estão aflitos, pessoas que andam como ovelhas, sem pastor, andam perdidas. E é preciso lutar por essas pessoas. Colossenses capítulo 2 fala dessa luta que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo mantinha uma grande luta, não apenas pelos colossenses, mas também pelos laodicenses e por quantos não tinham ainda visto face a face. Curioso, nós achamos que Paulo plantou todas as igrejas do Novo Testamento, mas não foi Paulo que plantou. Por exemplo, a igreja de Colossos, muito provavelmente Paulo, ele está aqui a dizer, ele nem sequer tinha visto face a face estes irmãos e muito provavelmente foi Epáfras. Nós sabemos isso pelos versículos do capítulo 1, a partir do versículo 5, também no capítulo 4, versículo 12. Foi provavelmente Epáfras que levou o evangelho para Colossos. Esta igreja terá sido estabelecida durante o ministério de Paulo em Éfeso e Epáfras, então, provavelmente, tendo-se convertido numa visita que ele fez a Éfeso e depois, então, ele foi para Colossos e estabeleceu, ajudou a estabelecer a igreja lá no seu retorno a casa, porque Epáfras era de Colossos. Há uma grande luta a ser mantida, não apenas na oração, mas também para a leitura da palavra de Deus. Eu li há pouco tempo uma história sobre um navio, isto aconteceu no século XIX, um navio mercante alemão, encalhou na costa de Espanha e encalhou e afundou e ninguém foi salvo. Entre os destroços que as ondas levaram para a praia havia muita roupa de marinheiro. Quando as roupas estavam prestes a ser processadas numa fábrica de papel, tudo picado para ser queimado, destruído, um Novo Testamento foi encontrado num casaco. Ele foi enviado para a embaixada alemã em Madrid, com todos os outros papéis que tinham sido encontrados nos despojos, lá no que tinha sobrado. E a seguinte inscrição foi achada na primeira página daquele Novo Testamento. O nome era Marcus Rothman, 1864. E depois dizia naquela primeira página, lido pela primeira vez a pedido da minha irmã Lotte. Lido pela segunda vez por causa do medo da minha alma imortal. Lido pela terceira vez e todas as outras vezes por amor do meu Salvador, Jesus Cristo. Lindo, não é? Uma das coisas boas que eu vivi quando entrei aqui foi o quanto os irmãos leem a Bíblia. Mesmo no ajuntamento, na reunião, várias leituras bíblicas, como isso é bom. Como faz bem ler a palavra. E nas conversas que eu vou tendo com os irmãos, eu percebo. Na conversa que tivemos na passada sexta-feira, eu percebo que os irmãos leem a Bíblia. E não é apenas a pedido de irmãos ou porque têm medo do que vai acontecer com a alma, mas porque temos aprendido a amar o Senhor Jesus Cristo. E temos aprendido que ter comunhão com Ele implica ler a Sua palavra, falar com Ele. Mas é luta. Ler a Bíblia é luta. Há poucas pessoas que conseguem separar 30 minutos. E eu consigo ler 10 capítulos da Bíblia em 30 minutos, porque este é o meu plano de leitura anual. Mas é difícil às vezes. É uma leitura rápida, sim. Mas separar 30 minutos do dia com tantas atividades, mas é luta. Nós precisamos de lutar para ler a Bíblia, mas também precisamos orar. E Paulo fala desta vida espiritual, devocional, como uma luta. A verdadeira luta do crente é espiritual, não é contra carne e sangue. Nós sabemos disso, Efésios 6 diz isso claramente. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Nós temos uma luta, e essa luta é uma luta espiritual. E orar uns pelos outros faz parte dessa luta. E Paulo, ele viveu intensamente essa luta, ele intercedia pelos irmãos. E esta carta tem uma oração lindíssima no capítulo 1. Nós já lá vamos chegar. Mas esta carta, de acordo com o meu querido
professor Carlos Osvaldo Pinto, que já está com o Senhor. Alguns já devem ter ouvido falar do professor Carlos Osvaldo, irmão Carlos Osvaldo, que já está com o Senhor, professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu e a Graça podemos estudar. Ele, com um grande poder de síntese, ele diz que o propósito desta carta aos Colossenses é promover dedicação exclusiva a Cristo, como o cabeça todo suficiente da Igreja, e confrontar as suas perfeições, as perfeições de Cristo, com o falso sistema religioso que estava a ser ensinado em Colossos. Este é o propósito, mostrar Jesus Cristo como todo suficiente. E a mensagem de toda a carta, resumida numa frase apenas: a superioridade e suficiência da pessoa de Cristo e de sua obra como cabeça da Igreja exigem dedicação exclusiva em atitude e ação. Esta é uma carta que exalta Cristo, esta é uma carta que aponta para Jesus Cristo. Talvez o livro mais cristocêntrico da Bíblia, que melhor descreve a glória e a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Exalta Cristo, o Criador e Redentor, talvez mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Mostra a suprema suficiência de Cristo em todos os aspectos da vida do crente. E Paulo, ele combate heresias que estavam a ser disseminadas lá em Colossos, mas ele faz isso, por exemplo, o ascetismo, o legalismo, o misticismo e outras heresias que estavam a circular ali na cidade de Colossos entre aqueles irmãos. Chegou-lhe notícias através de Epáfras, mas ele faz esse combate com uma cristologia bem forte, apresentando Cristo, é mostrando Jesus. É assim que ele luta, é assim que ele combate essas heresias. Então, com Cristo no centro, e quando Cristo é entendido biblicamente, as heresias, as falsas doutrinas, elas são eliminadas, automaticamente eliminadas. Quando Cristo é pregado e exposto biblicamente, as heresias, as falsas doutrinas, as vãs filosofias, elas vão sendo desconstruídas, destruídas, vão sendo eliminadas. Algumas frases que no estudo dos Colossenses nós fizemos há algum tempo atrás, lá em Portugal, eu encontrei e que achei extremamente interessante. Cristo é tudo na vida cristã. O cristão tem nele tudo o que necessita. Esta é a nossa convicção. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se Cristo é tudo para o cristão, por que tentar viver sem Ele? E quantos cristãos tentam viver sem Jesus? Sem falar com Ele, sem ler a sua palavra? Se Ele é tudo para nós, por que nós tentamos tantas vezes viver sem Ele? Sem o seu conselho, sem a sua companhia, sem a sua sabedoria, sem o seu povo, sem os conselheiros que Ele tem capacitado. O crente que realmente busca as coisas lá do alto, linguagem do capítulo 3, o crente que realmente busca as coisas lá do alto, pratica o bem cá em baixo. Então, aquele crente que se liga ao Senhor, que busca o Senhor, que busca as coisas lá do alto, quando está aqui na terra, cá em baixo, ele procura, ele pratica o bem, não apenas procura, é um facto, ele faz o que está certo, ele faz o que é correto, ele faz o que agrada a Deus. Então é preciso buscar as coisas que são lá do alto. A obra de Cristo no novo homem, na nova natureza, o que Jesus fez, dá-nos entendimento do Evangelho, reconcilia-nos com o Pai, aperfeiçoa-nos, sepulta a velha natureza e há como que uma ressurreição espiritual, uma vida nova, uma nova natureza, vivificação, uma nova vida e perdão, absolvição da condenação. Isto são aspectos da obra de Cristo. E há alguns meses atrás, um mestre, um professor, um expositor bíblico deu-nos a alegria de nos fazer uma visita. Ele é norte-americano, missionário na Polónia, passou por Lisboa e passou na nossa casa e teve a oportunidade de pregar, de ensinar. Ainda nos reuníamos em casa e ele pregou mais do que uma vez neste mesmo assunto. O assunto era coisas que acontecem, mesmo assim, coisas que acontecem
na salvação. Então, como hoje nós estamos centrados nesta mensagem da salvação, relembrar o Evangelho, relembrar a obra de Cristo, eu vou mencionar algumas das coisas que este irmão partilhou longamente, várias horas de exposição bíblica, mas justificação. Ele trouxe-nos uma imagem tão real, tão concreta, destes aspectos da obra de Jesus na cruz, do que Ele nos deu. Ele colocou esta figura como que se nós estivéssemos sentados numa mesa, uma mesa grande, uma mesa farta, Jesus lá na cabeceira a servir-nos uma refeição. Então estes aspectos seriam como que os alimentos que estão ali a ser servidos à nossa disposição, os frutos da salvação. Então é sentar e Jesus está a servir, Ele dá aos salvos a justificação, a redenção, a mediação, essa ligação com Deus, o perdão dos pecados, reconciliação, propiciação, que é o acalmar da ira de Deus e o afastar dos pecados, a nova natureza, a regeneração, libertação dos pecados e da lei do Velho Testamento, mas uma nova cidadania, uma nova família, uma herança espiritual, a promessa da glória, bênçãos do Espírito Santo, acesso a Deus, união com Deus, santificação progressiva, deu-nos o sacerdócio, o próprio Filho nos foi dado, a sua pessoa, nós fomos dados ao Filho, os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Ele dizia várias vezes, nós temos uma grande salvação, que grande Salvador nós temos. O que Ele nos dá. E quando lemos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, há uma pergunta perturbadora. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque a salvação é grande. Aquilo que nos foi dado gratuitamente, aquilo que nos foi garantido pelo Senhor Jesus Cristo é muito precioso, é muito grande. E como escaparemos nós se negligenciarmos, se minimizarmos, se desprezarmos tão grande salvação e tão grande Salvador? Alguns respondem a estas notícias que nós cantamos do amor de Deus, o sacrifício do Cordeiro, com ira. Alguns ficam irritados por causa da exclusividade da mensagem. É só Jesus. Alguns respondem com indiferença, com apatia. Outros respondem com incredulidade, outros com escárnio. Blasfemam, inclusive. Mas o crente, o homem de fé, mulher de fé, responde com adoração, com serviço, com sacrifício, escolhendo não se conformar com o mundo, mas conformando-se com Cristo e com a sua imagem, com submissão e obediência. É assim que o cristão responde a esta mensagem da grande salvação que há em Jesus Cristo. Por isso, voltando lá a Colossenses, capítulo 1 agora, lendo a partir do versículo 3, este é o contexto da carta, esta é a mensagem da carta, a exaltação de Cristo, é uma mensagem sobre aquilo que nos é dado pelo grande Salvador, esta tão grande salvação. E nós vamos verificar em alguns versículos essa descrição da salvação, aquilo que nos foi dado, mas que está aqui descrito por Paulo nesta carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos 3 até 6. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo orava pelos irmãos. De novo este assunto da oração. Nós precisamos de desenvolver esta luta uns pelos outros. Paulo lembrava-se dos irmãos e orava por eles. E nós precisamos nos lembrar uns dos outros e orar uns pelos outros. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então esta esperança, uma esperança que cresce à medida que vamos ouvindo e vamos entendendo e vamos crendo nesta mensagem. Versículos 9, essa linda oração, do versículo 9 até ao 12. Esta é uma oração para nós fazermos, é uma oração inspirada por Deus.
E se nós fizermos esta oração, eu tenho convicção plena, à luz de 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz que se nós pedirmos, de acordo com a sua vontade, Ele dar-nos-á aquilo que nós lhe pedirmos. Eu acredito que esta é uma oração que nós podemos e devemos fazer, pessoalmente, por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos queridos, pelos nossos vizinhos. Devemos orar assim. Eu creio que o Senhor vai atender. Eu creio que o Senhor vai ouvir. Eu tenho plena convicção de que este é um modelo de oração que deve ser repetido. E o Senhor há de fazer a sua vontade, porque Ele é soberano, mas é uma oração para nós repetirmos, colocando o nosso nome, o nome dos nossos queridos, como Paulo colocou dos seus queridos irmãos colossenses. Nós não cessamos de orar por vós e de pedir que o Pedro e a Graça, o Pedrinho, a Aninha, a Alzira, o Clodoaldo e a Patrícia, que transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então coloca o seu nome aqui, coloca o nome dos seus queridos. Que na vida destas pessoas haja um transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor, em toda a sabedoria, a fim de que se possa viver, que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Há algo glorioso que espera por nós, até lá há um caminho a ser feito. Esse caminho é um caminho de crescimento na sabedoria e no entendimento espiritual, para dar fruto para sua glória, para a glória de Deus, para que o seu nome seja conhecido. Versículo 13, outra bênção da salvação. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então há libertação, como nós já tínhamos referido, e aqui está nesta carta bem expressa esta realidade da redenção, a remissão, o pagamento pelos pecados, o preço está pago. Versículo 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Ele não vê o Pedro quando Ele olha para mim. Se eu estou em Cristo, quando Ele olha para mim, Ele vê Cristo. E Cristo é que é santo, Cristo é que é irrepreensível, Cristo é que é perfeito. Ele reconciliou-nos no corpo da sua carne. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não apenas Paulo foi chamado para servir nesta causa, de levar esta mensagem, a mensagem da cruz, todos nós. É uma missão que nos cabe a todos nós. O Senhor Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E por isso Ele disse, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E foi o Senhor Jesus que ensinou que o seu corpo seria dado para a remissão dos pecados, para a salvação da nossa alma, para nos libertar dos nossos pecados. Versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Esta é uma parte mais complicada, porque é a parte que entra no sofrimento. Quando é só pregar ou cantar, é mais fácil, nós gostamos. Reuniões, comunhão, atividades evangelísticas, saímos em grupo, distribuir folhetos, mas quando chega a hora de sofrer por Cristo, de padecer o que resta das aflições de Cristo, às vezes na carne,
É aí que, como dizem lá em Portugal, é aí que a porca torce o rabo. São outros 500, não é? Como dizem também por aqui. E pensando em Romanos 8:28, um texto tão conhecido, não é? Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um texto muito usado em momentos de dor, de sofrimento. Mas eu li também a história de um missionário na China, Harold Hestekind, é o nome deste missionário. Ele descia de bicicleta numa rua de Xangai. A sua esposa estava a segui-lo e de repente ela gritou pelo nome Harold. Ele olhou à volta e viu que ela tinha sido derrubada por um autocarro, um ônibus. Ela estava caída debaixo desse autocarro. O marido, Harold, ele só pôde orar. Falou com Deus. Ó Deus, para esse autocarro, para as rodas desse autocarro, desse ônibus. Está o português lá de Portugal a voltar. E o ônibus parou, com as rodas traseiras bem atrás da sua esposa. Então os policiais correram e fizeram um boletim de ocorrência. E a senhora Hestekind foi levada para o hospital, onde perceberam que ela tinha um grave ferimento na cabeça. Não era fatal, mas estava gravemente ferida. O senhor Hestekind tinha sido autorizado a acompanhá-la, mas teve que ir à esquadra da polícia mais tarde. No caminho para lá, ele pensou naquele versículo, Romanos 8:28, e pensava: como é que isto tem a ver com este caso? Como é que o que de bom poderá vir deste acidente? Ele não conseguia entender, mas ele lembrou-se no caminho deste versículo. Lá na delegacia, ele viu como o motorista do autocarro, aquele chinês, era um chinês, ele estava exaurido, cansado e desesperado. Um polícia disse ao missionário: este é o responsável pelo acidente. Se o senhor assinar estes papéis, ele vai ser punido, vai ser condenado. O senhor Hestekind olhou para o rosto pálido do jovem motorista. De facto, ele era culpado do acidente. Mas lembrando a mente de Cristo, o seu mestre, ele disse: não, ele não deve ser punido. Deixe-o ir embora. E, por favor, certifique-se de que ele não perca o emprego. Por um momento, o motorista do autocarro olhou fixamente para o senhor Hestekind. Então ele levantou-se com um salto e gritou: agora eu vejo, agora eu vejo. O meu pai e a minha mãe e toda a minha família são cristãos, mas eu nunca vi nada atraente no cristianismo, mas agora eu vejo. É o amor. Eu vou dar a minha vida a Jesus. As pessoas que estavam lá naquela delegacia, naquele escritório, ficaram pasmadas. E por todos os lados a polícia perguntava sobre esta fé. E esta foi a melhor oportunidade que o Sr. Hestekind teve em todo o seu ministério para testemunhar de Cristo na China. Nunca mais teve outra oportunidade tão boa como num momento de sofrimento e de dor. Mas eu gostaria de ler uma outra história que, quando eu li, esta talvez tenha sido a história que mais me marcou acerca de sofrimento. Ela é contada por Thomas Schmidt num livro Tentando Ser Bom. É o título do livro. Um livro sobre fazer, está em inglês, é um livro sobre fazer, mas para pessoas que pensam. Então ele conta que um ex-colega dele costumava, como hábito, fazer visitas a inválidos nos asilos, numa tentativa de levar um pouco de carinho e amor àquelas pessoas que estavam ali sozinhas, acompanhadas, mas ao mesmo tempo sozinhas, sem família. Um dia ele encontrou uma mulher de quem nunca foi capaz de se esquecer. Sobre esse dia específico, estava a andar num corredor, mas ele ainda não tinha andado nesse corredor, procurava em vão alguns poucos que estavam vivos, lúcidos o suficiente para receber uma flor e umas poucas palavras de encorajamento. Este corredor parecia conter alguns dos piores casos, pessoas amarradas em carrinhos de transportar pacientes,
ou pessoas em cadeiras de rodas que pareciam completamente incapacitadas. Quando o fim do corredor se aproximou, eu vi uma velha senhora amarrada, conta este irmão Thomas Smith, uma velha senhora amarrada numa cadeira de rodas. A sua face era um horror absoluto. O olhar fixo dela era vazio e as pupilas brancas dos seus olhos diziam-me que ela estava cega. O grande aparelho de audição sobre um ouvido dizia-me que ela estava quase surda. Um lado da sua face estava carcomido pelo câncer. Havia uma ferida desbotada com corrimento cobrindo uma parte de uma face. Essa ferida tinha empurrado o nariz para o lado, feito um olho cair e tinha distorcido a mandíbula de modo que o que deveria ter sido o canto da sua boca era a parte mais baixa da sua boca. Como consequência, ela babava-se constantemente. Também soube mais tarde que essa mulher tinha 89 anos de idade e que ela tinha estado acamada, cega, quase surda e solitária por 25 anos. O nome dela ela chamava-se Mabel. Não sei porque é que eu falava com ela. Ela parecia a pessoa menos provável a me responder do que a maioria das pessoas que eu vi naquele corredor. Mas eu pus uma flor na sua mão e disse-lhe: aqui está uma flor para si, feliz Dia das Mães. Ela apertou a flor junto à face e tentou cheirá-la, e então ela falou. Para minha surpresa, as suas palavras, embora um pouco atrapalhadas por causa da sua deformidade, foram obviamente produzidas por uma mente clara. E ela disse: obrigada, você foi muito amável. Mas posso dá-la a outra pessoa? É que eu não posso vê-la, você sabe, eu sou cega. E eu disse: sim, com certeza. Empurrei-a na sua cadeira de volta ao corredor para um lugar onde pensei que pudesse encontrar alguns pacientes um pouco mais alertas. Encontrei um e parei a cadeira. Mabel segurava a flor e disse-lhe: toma, isto vem de Jesus. Foi aí que eu comecei a cair em mim de que ela não era um ser humano comum. Mabel e eu tornamos-nos amigos nas poucas semanas seguintes. Eu fui vê-la uma vez ou duas vezes por semana nos 3 anos seguintes. 1 ou 2 vezes por semana nos 3 anos seguintes. Poucas semanas antes de me conscientizar de que estava a ser útil para lhe proporcionar um sentimento de encanto, eu ia ao seu encontro com uma caneta e um papel para registar as coisas que ela dizia. Durante uma semana febril de exames finais, fiquei frustrado porque a minha mente parecia estar a ser puxada em 10 direções ao mesmo tempo, com um monte de coisas sobre as quais eu tinha de pensar. E uma pergunta me ocorreu: em que é que Mabel pensa, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mesmo sem ser capaz de saber se é dia ou se é noite? Assim eu fui ter com ela e perguntei-lhe: Mabel, em que você pensa quando eu não estou aqui? E ela disse: eu penso em meu Jesus. Eu penso em Jesus. Sentei-me ali e fiquei a pensar por um momento a respeito da dificuldade que eu tinha de pensar em Jesus por apenas 5 minutos. E perguntei: mas o que pensa sobre Jesus? E ela respondeu de forma lenta e deliberada, como eu escrevi. Isto foi o que ela disse: penso sobre quão bom Ele é para mim. Ele tem sido tremendamente bom na minha vida. Você sabe, eu sou uma daquela espécie que está muito satisfeita. Muitas pessoas pensam que sou daquelas à moda antiga, mas eu não me importo. Ao contrário, eu tenho Jesus. Ele significa tudo para mim. E então Mabel começou a cantar um velho hino. Jesus é tudo para mim. Minha vida, minha alegria, meu tudo, minha força em todas as manhãs. Sem Ele eu cairia. Quando estou triste, aproximo-me dEle. Ninguém pode me confortar tanto assim. Quando estou triste, Ele me faz alegre. Ele é o meu melhor amigo. E isto não é ficção, é uma história verídica. Por mais incrível que possa ser, um ser humano existiu assim. Viveu assim. Eu sei, eu conhecia. Como ela pode fazer assim? Segundos, minutos se passaram lentamente e assim dias, meses e anos de dor, sem companhia humana e sem uma explicação do porquê. Foi tudo o que aconteceu. E ela permanecia ali e cantava hinos. Como ela consegue ser assim? A resposta, eu acredito,
é que Mabel tinha alguma coisa que você e eu não temos muito. Ela tinha poder. Repousando ali naquela cama, incapaz de se movimentar, incapaz de ver, incapaz de ouvir, incapaz de falar com alguém, ela tinha um poder incrível. E nós sabemos, e depois o texto continua, esse poder vem da comunhão com Deus. Deus é essa resposta final para o problema do mal, do sofrimento, pois Ele redime-nos do mal e leva-nos para a alegria eterna de um bem incomensurável, a comunhão com Ele. Uma história verídica de alguém que passou pelo sofrimento, pelas agruras da vida, de lidar com a doença, lidar com a solidão. Mas ela pensava em Jesus. Ela foi aperfeiçoada em Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Nele estáis aperfeiçoados. Completar os sofrimentos de Cristo, como nós lemos há pouco, é para sermos também nós mesmos aperfeiçoados. Como o Senhor Jesus completou o seu ministério, foi aperfeiçoado. Linguagem de Hebreus, capítulo 2, 3 e 4. Não que ele fosse imperfeito, mas a sua obra, a plenitude da sua obra foi realizada pela obediência, pela fé, pela convicção de fazer a vontade de Deus. Colossenses 2, versículos 10 a 15. Nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É este tipo de poder que Mabel tinha, que Paulo tinha e que está ao nosso dispor. Este poder que nos faz viver uma vida espiritual, uma vida poderosa, de testemunho do Senhor, da ressurreição de Jesus Cristo, esta esperança de que também nós seremos ressuscitados e viveremos para a sua glória, ou na sua glória. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, bênção da salvação, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esta foi a obra do nosso Senhor na cruz. Isto é o Evangelho, foi o que Ele fez. É isso que nós celebramos hoje, dia do Senhor. Ele está vivo, Ele ressuscitou, mas esta foi a obra dEle, está aqui registada. Capítulo 3, versículos 3 e 4. Colossenses 3, 3 e 4. Mais bênçãos da salvação. E estamos mesmo a terminar com a última descrição de uma das bênçãos da salvação. Está aqui no versículo 3 e 4. Morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É esta a esperança do crente, esta é a esperança da Mabel, esta é a esperança de Paulo. Não é aqui, não é a manifestação, não é aquilo que nós mostramos aqui, não é aquilo que vivemos aqui na terra, mas o que viveremos lá, um dia, a glória lá com Ele. É isso que nós ansiamos, é isso que nós anunciamos também quando partimos o pão e bebemos o cálice. Esta é uma carta que exalta Cristo. Este é um dos livros do Novo Testamento que mostra Jesus, o nosso Salvador, e a nossa grande salvação. É isso que nós celebramos esta noite. E sinto-me tão feliz por poder fazê-lo com irmãos brasileiros que têm orado por nós, que nos têm sustentado e que estão comprometidos com a pregação deste genuíno e verdadeiro Evangelho também aqui em São José dos Campos e no Brasil. Um dos princípios mais importantes da Escritura, a Bíblia Sagrada, é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da vida e santidade. Ele é suficiente para a criação, salvação, santificação e glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o único Filho amado. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele.
Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta e a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior do que Satanás e mais forte do que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o caminho vivo e verdadeiro. Ele é a força de Israel, Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o vencedor, Ele é o servo do Senhor. Ele, Jesus, é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o servo justo. Jesus é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores, Ele é a luz. Ele é o Filho do homem, Ele é a vinha, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o Senhor, Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático. Ele é a nossa justiça, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das nações, Ele é o leão de Judá, a palavra viva, a rocha da salvação. O Espírito eterno. Ele é anterior a tudo, Criador e Consolador, Messias, e Ele é o grande Eu Sou. Vamos orar.